Olá, pessoal do Já Passei Educação. Olha eu aqui de novo trazendo mais um edital para vocês. Como eu disse, estamos aí num período de chuva de editais e nós vamos trazer aqui o edital de uma importante cidade brasileira, capital da nossa gloriosa Minas Gerais, BH, como gostam de falar os mineiros, né? BH, Belo Horizonte, é nossa cidade, nossa capital. Então vamos lá, né? O edital tá com uma letrinha pequenininha, mas nós vamos tentar colocar aqui no máximo para você. Bom, o edital é da área de educação, né? É do município de Belo Horizonte, capital mineira. Vai ter lá os cargos de assistente administrativo educacional, professor para educação infantil e professor do primeiro e segundo ciclo das disciplinas de arte, história, língua portuguesa, né? O curso do Já Passei vai ser do professor para educação infantil. Então, nós vamos ter as provas, né, que são objetivas de múltipla escolha, elas são eliminatórias e classificatórias. Tem a prova discursiva para todos os cargos e a prova de títulos, que é meramente classificatória, né? A prova discursiva ela também é eliminatória e classificatória. Lembrando que você vai ter o curso do Já Passei para professor de educação infantil, todo o conteúdo para você poder aí organizar melhor os seus estudos, né, e facilitar você. Aqui os anexos que tem no edital, né? Então tem uma série de anexos aí, conteúdos programáticos, exames, declaração de isenção de taxa, enfim. Bom, aí vem as atribuições dos cargos, né? Então, aqui é claro o que faz o assistente educacional, o que faz o professor de educação infantil, né? Que trabalha ali de 0 a 5 anos e 8 meses, né? Como está dito aqui no edital. As atribuições específicas dos outros professores mencionados, né? Aqui os requisitos para investidura do cargo. Então, aqueles requisitos tradicionais, ser aprovado no concurso público, estar em dia com os direitos políticos, militares, obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18 anos na posse, né, atender todos os requisitos, ser brasileiros, cumprir as normas do edital. Então aqui tranquilo. Documentos na época da posse, aqui é depois que você passar, né? Então foto 3x4, comprovante da Justiça Eleitoral, PIS, PASEP, enfim, uma série de documentos, laudos, né? Todos os laudos, laudo de saúde, atestando a sua aptidão física e mental, enfim, né? E aí, claro, eles podem solicitar documentos complementares, mas isso aí é mais tranquilo no edital, porque é depois, né? Depois que você passou da inscrição, né? Então, você vai fazer sempre a inscrição ali pelo site da banca, né? Então, sempre busque sempre pelos meios eletrônicos, né? As informações, né, são de ter a responsabilidade do candidato, eximindo, né, tanto a Prefeitura de Belo Horizonte quanto a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca do concurso. Muita gente tem medo da Getúlio Vargas. É porque FGV. Não tenha medo, né? Olhe como é o estilo da banca, as provas, isso tudo, claro, vai ajudar bastante a você não temer a banca. E estando bem preparado aqui no curso, você vai tranquilo, né? Tranquilo para encarar qualquer banca. Bom, as inscrições elas são no site, né? E qual é o site? Preste bem atenção, é conhecimento.fgv.br. Muita gente fica procurando FGV, não, é conhecimento.fgv.br, tá? /concursos, /PBH, né? Prefeitura de Belo Horizonte, e do Cacau, né? Sem acento 23. Aí no período das 16 do dia 18 de setembro ao dia 23 de outubro, né? Então aqui os bancos são conveniados, né? Mas você pode pagar no seu aplicativo de banco sem problema nenhum. Lembrando, né, que você vai acessar o endereço eletrônico a partir do dia 18, tá? Do dia 18 de setembro até o dia 23.
olha o horário, né? 16 horas. 16 horas. Cuidado, né? Eu já perdi um concurso uma vez por causa disso. Lembrei, era 5 horas, aí já era. Professor de educação infantil, R$ 100, né? O assistente, professor, né? Tanto o PEB ali, o de ciências, né? R$ 100. Professor de educação infantil também R$ 100. E o assistente administrativo, R$ 90, né? Não é aceito pagamento via Pix, DOC e etc, certo? Então muita atenção no horário, na data, para você não ter aí qualquer tipo de problema, né? Como que você vai ver sempre o seu comprovante de inscrição? Sempre ali no site da banca, ver se está tudo certinho. O candidato transgênero que deseja usar o nome social também tem que enviar lá um e-mail, né, no correio eletrônico da prefeitura para informar isso, certo? Então, depois do deferimento, não será aceita a transferência de inscrição, né? Então, já depois que você faz a inscrição, não tem devolução, né? A não ser que você tenha pagado com duplicidade, indeferimento da inscrição, cancelamento, suspensão do concurso, alteração de data, extinção, alteração dos cargos ofertados, aí sim você pode requisitar a devolução do dinheiro. No mais, segue a vida, né? Bom, então, procedimentos de isenção de taxa, né? Como é cenzão, se você tem condição de pedir isenção, peça. Então é das 16 horas do dia 18 até o dia 20, também no site da banca. Ó, é um período bem curto, né? Eu sempre falo isso. Solicitação de isenção é um período bem curto. Às vezes quando você assiste o vídeo, já foi, né? E quem pode pedir essa isenção? Quem está inscrito no CAD único, né? Programas sociais do governo federal. Então você vai ter que colocar lá o NIS, né, o número de identificação social, ou apresentar uma declaração de hipossuficiência, né, ou seja, que você não tem os recursos necessários, né? Então, se você é de programas do governo federal sociais, você vai enviar a declaração constante, né, assinada por meio de upload, né? Então você vai escanear, né? Ou tirar uma foto, enfim, né? Em arquivo único, formato PDF, tá? Tem que estar atento ao tamanho do PDF. E a isenção, a outra isenção, no caso da hipossuficiência, você vai enviar a declaração conforme o modelo devidamente preenchida, né? CPF, data de desemprego, data de preenchimento da assinatura, acompanhada de cópia da carteira, enfim, ou mesmo registro no CAGED, né? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, até o dia 20 de outubro de 2023, também em PDF, e o formato não pode ultrapassar 5 megabytes, tá? Então, para você ter acesso aí a solicitação, né, de isenção. Também tem vagas destinadas a candidato com deficiência, aqui 10%, né? Olha só, normalmente é 5%, aqui a cota de deficiente é de 10%, então bastante atenção. Se você é uma pessoa com deficiência, você tem que também enviar a documentação via upload, né? Ou seja, pelo site ali, e sempre nos formatos PDF, JPG, não excedendo a 5%. E claro, o seu laudo tem que ter todas as identificações, né? O CID, qual a sua deficiência, enfim, bem completo, para que você possa enviar, né? Se for deficiência auditiva, se for deficiência múltipla. Então, sempre um laudo atualizado para que você possa concorrer. E tem que estar dentro da regra, né, do que é uma pessoa com deficiência, né? Avaliação médica e biopsicossocial, né? Então, claro que o candidato que se declarar com deficiência, sendo aprovado na prova discursiva, ele vai ser, antes da homologação, passar por essa avaliação formada por 3 profissionais para verificar, né, realmente aí a condição
de pessoa com deficiência. Portanto, gente, não adianta tentar caminhos tortos, né? Porque depois dá problema e aí não é legal. Bom, tem vagas destinadas a candidatos pretos ou pardos, também 20%, né? 20% lista uma cota aí para pretos ou pardos de 20%, tem uma autodeclaração que vale somente para esse concurso, então você vai se autodeclarar negro ou pardo, certo? E depois tem, logicamente, uma verificação dessa situação, né? Então, procedimento para verificação dos candidatos negro ou pardo, se declarar, né? Caso aprovada na prova discursiva, ele vai submetido obrigatoriamente antes da homologação a procedimento da verificação da condição declarada para concorrer às vagas de candidatos pretos ou pardos, tá? Então tem uma comissão avaliadora por 3 integrantes, né? Que vai fazer essa verificação. Então é importante você também seguir a regra bonitinho, né? Não tentar burlar, né? Tem gente que fala, não, vou mandar, ver o que dá. Não faça isso, porque depois pode gerar problemas para você. Solicitação especial, se você tem alguma condição, você precisa de um ledor, de uma prova ampliada, você tem uma dificuldade de mobilidade, enfim, você também tem que requisitar para a banca, né, até o dia 23 de outubro, mandando também o seu laudo médico. As gestantes não, né, as lactantes, aquelas mulheres que estão amamentando, elas também podem solicitar, né, amamentar durante o período da prova, mas, né, ela vai ter que levar lá uma pessoa maior de idade, né, tem que informar a banca, ela vai ter o tempo adicional correspondente à amamentação, mas ela tem que estar com uma pessoa maior de 18 anos, não pode ter contato com essa pessoa, a não ser para que ela fique com a criança, né, ali durante o período que ela faz a prova em lugar reservado e especial providenciado pela banca, ok? Então, claro que a prova modelo FGV, né? Então você vai ter aí também uma prova de múltipla escolha e também uma prova discursiva, né? Elas serão aplicadas em um único turno, iniciando às 9 horas. Provavelmente será aplicada a prova no dia 10 de dezembro de 2023, na cidade de Belo Horizonte. Então, a prova tem duração de 4 horas e 30 minutos, incluindo aí o tempo de preenchimento da folha de resposta. Você deve sempre chegar ali com 30 minutos, né, 8h30. É bom até chegar um pouco antes para você tranquilamente acessar. Como é um concurso grande, normalmente uma capital, né, tem trânsito, tem obra, tem evento, tem corrida de rua, né? Acontece de tudo, gente. Então o que acontece? É importante você chegar antes, né? Porque você deixa para chegar muito em cima da hora, pode pegar um atraso, portão é fechado, né? Impreterivelmente 30 minutos antes do início da prova, e aí, claro, você tem que levar documentos físicos, olha aqui, físicos, né? Carteira de identidade, carteira, passaporte, não pode estar vencido, né? Carteira de trabalho, enfim, você tem que levar isso, né? Então, cuidado, porque aqui está escrito físicos, né? Então, o documento tem que estar em perfeitas condições, né? É vedada a apresentação do documento sem assinatura, ou que possui em seu lugar termos como não alfabetizado, documento infantil, documento muito antigo, né? Não pode, tá? Então, não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificados ou danificados, bem como apresentados em meio digital, tendo em vista a eventual necessidade de apresentação durante a prova, e aí você não pode usar o telefone celular. Ah, mas eu vou... Aí você chega lá no dia da prova, fala, não, estou com o documento digital, aí você cria um problema, só que assim,
está no edital. Quando você faz a sua inscrição, você assume, né, que você conhece as regras e aceita as regras. Aí você chega lá e quer discutir uma coisa que não tem fundamento, né? Então, muita atenção para não cometer esse erro e você já começar ali a prova prejudicado, né? Então, cuidado. Não pode usar celular, né? Então, não tem segunda chamada. Se você não comparecer, infelizmente, perde a prova. Ah, mas eu fiquei doente, aconteceu alguma coisa. Não tem essas previsões no edital, tá bom? Então você tem que ir lá fazer a prova, né? Não é permitido aí qualquer aparelho eletrônico, boné, chapéu, objeto pessoal, bolsa, carteira, telefone, celular, page, qualquer espécie de equipamento, enfim. Então evite, né? Ó, relógio de qualquer tipo. Ah, mas eu tô com meu relógio, ele não é digital, não pode, tá? E se você não tiver isso dentro do invólucro que eles vão providenciar lá, né? Você pode ter aí ser eliminado do concurso. Então muita atenção nisso, né? Não pode entrar com arma de fogo, enfim. Aí às vezes a pessoa é de uma área militar, né? Candidatos com cabelos longos devem comparecer com cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. Aí a pessoa fala assim, eu não vou fazer isso, mas tá no edital, né? Então, olha só, caneta azul ou preta, tá? Eu sempre gosto de falar isso, gente, porque eu costumo fazer concurso até para vivenciar, para poder aqui falar para vocês. Eu canso de ver pessoas questionando coisas que estão no edital. Toda vez é a mesma coisa. E essas pessoas, elas não têm razão e elas querem ter razão. Então elas já começam discutindo, já começam questionando, aí depois a pessoa fala, olha, isso está no edital, você não devia ter lido, enfim, a pessoa fica nervosa, acaba se prejudicando na prova, ou até sendo eliminada, viu? Já vi gente ser eliminada porque não aceitou, enfim, e aí não pôde fazer a prova, né? Não pode amassar, dobrar a folha de respostas, muito cuidado na hora de preencher, né? Porque aquilo lá não tem substituição. Olha o item 9.23 aqui, não tem substituição. Então, se você errar, né, infelizmente vai ficar errado. Então, muito cuidado, preencha com calma, com tranquilidade, para você não perder nenhum ponto, né? Sempre tem aquele, quando vai tirar as provas do envelope, tem 2 candidatos que vão lá para ver se está tudo lacrado, tudo certinho, né? Somente pode sair da prova após 2 horas e somente pode levar o caderno de questões 30 minutos antes do término, tá? Então não adianta, tá tudo explicadinho aqui, né? Os 3 últimos candidatos saem juntos, porque tem que assinar lá, né, a fiscalização, o lacre no envelope, enfim. Então, tudo isso. Aí, ó, eliminado, né? Então, se você chegar fora do horário, não comparecer à prova, não apresentar documento de identidade, ausentar-se da prova, for surpreso usando aí livros, né? Qualquer equipamento, gorro, mesmo que desligado, equipamento eletrônico, não devolver a folha de respostas, enfim, não tratar as pessoas com respeito, né? Então, tentar utilizar qualquer modo de fraude aí. Bom, aí vamos para as provas aqui, ó, de professor de educação infantil. Então, nós temos língua portuguesa, 10 questões, informática básica, 5 questões, informática para as práticas educativas, legislação educacional, 5 questões. Aí temos os conhecimentos políticos pedagógicos, fundamentos da educação, 8, processo de ensinar a aprender, 8 e educação infantil, 14, totalizando 50 questões, é o que você vai ter aqui, né? Aí tem o professor de primeiro e segundo ciclo, que é basicamente a mesma coisa, o que muda aqui é o módulo 3, né? Aqui também a quantidade, a distribuição das questões muda um pouco, né? Porque 7 ensinar a aprender, 7 fundamentos da educação, 4 de legislação educacional, lá em cima 8 de língua portuguesa, 4
de informática básica, e aqui aquela divisão clássica que a FGV faz, né? Linguagem, códigos e suas tecnologias, que é de acordo com a BNCC, 6, matemática e suas tecnologias, 6, ciências da natureza, 4, ciências humanas e suas tecnologias, 4 também, né? Aí vem professor de arte, tem os conhecimentos específicos aqui, né? E o assistente administrativo, que aí tem técnicas de secretaria aqui, que são 8 questões, e o número de questões também é menor, né? 40 questões, tá? Então, a prova, ela tem 50 questões para professor, né? Como a gente viu. Então, o padrão FGV vale aí 100 pontos, né? Então, cada uma tem uma resposta correta e tem 4 alternativas, e cada uma vale aí 2 pontos, totalizando aí 100 pontos, certo? Bom, a prova sempre corrigida por leitura ótica, né? Então é aquele padrão FGV. Prova discursiva, aí é importante você estar atento, porque só vai corrigir aquele que for aprovado na prova de múltipla escolha. Então, mas você tem que fazer discursiva? Sim, todo mundo faz a discursiva, mas somente aqueles que estão classificados, habilitados na prova objetiva, terão a sua discursiva corrigida. E quais são eles? Professor de educação infantil, na ampla concorrência até o número 3.150, o PCD até o número 450, e candidatos negros pardos até a posição de número 900 na classificação, tá? E quando for do primeiro e segundo ciclo até a posição 4.900, 700 e 1.400. Professor de arte 280, 40, 80. Professor de ciências 560, 80, 160, 560, 80, 160. Língua portuguesa 840, 120, 240, 1.610 para assistente educacional administrativo, 230, 460. Professor, o que é essa tabela? Eu não entendi nada. É assim, se você ficar entre os 3.000, vamos falar de educação infantil aqui como exemplo. Se você, primeiro, habilitou na prova, né? Beleza, tirou lá o mínimo exigido, você ficou na posição de 3.150, sua dissertativa é corrigida. Você ficou, sua discursiva, né? Os termos mudam, mas é a mesma coisa. Se você ficou 3.151, você está fora, né? Você não tem a correção da discursiva, portanto, você está fora. Então, você tem que ficar entre essa posição aqui, conforme a tabela, certo? Para que você tenha a sua discursiva corrigida, né? É importante você entender isso, né? Bom, a prova discursiva, você vai lá ter o local indicado, né, para fazer, né, a prova, escrever de 15 a 20 linhas. Olha o detalhe importante, né? Deve ser redigida de 15 a 20 linhas, não vai fazer menos nem fazer mais, você tem que fazer entre 15 a 20, é muito importante isso, né? Não pode, você só pode assinar onde está determinado pela banca, não pode assinar na folha que você vai desenvolver, porque senão você vai ser identificado e obviamente quem corrige não pode saber de quem é aquela prova. Bom, a não ser pelo código, né? Então só a banca vai ter acesso a isso, o corretor não tem, o professor que corrige não tem. A prova discursiva, ela é de caráter classificatório e eliminatório. Então você não pode ter uma nota inferior a 60%, né? Então são 2 questões, né? 2 questões, e você não pode ter menos de 60%. São 2 questões discursivas, né? Então você vai ter nota 0 se você não ter texto, não versar sobre o tema, se você redigir fora do padrão dissertativo argumentativo, e aqui no Já Passei você vai saber o que é uma dissertação, né? O padrão dissertativo argumentativo, importante para quem não sabe, não está habituado a fazer provas discursivas, né? Considerada elegível, não for redigida com tinta azul ou preta,
né, se você tiver ali transcrição ou plágio, você decorou o trecho lá, escreveu igualzinho o autor, não pode, né? Tem que ser autoral, né? Qualquer marca, símbolo que identifique que seja você, né? E que a resposta esteja incorreta, obviamente, tá? A prova de títulos, ela será convocados por meio de publicação, né, pela FGV, após 5 dias, né, a publicação do resultado da prova discursiva, tá? Discursiva, né? Então, claro que se os candidatos habilitados e participar da prova de títulos, obviamente aqueles que passaram pela prova objetiva e aqueles que passaram pela prova discursiva, vão enviar seus títulos, ok? Né? Seguindo aqui as orientações, olha, e os títulos valem doutorado 3 pontos, mestrado 2,5 pontos e especialização 1,5, né? Valendo aí no total de 7 pontos, né? O máximo que você pode tirar. Aprovação e classificação, né? Aí, claro, aqueles itens que eu falei, se você passou pela objetiva, passou pela discursiva, você está aprovado, né? Vai para a lista de aprovados e vai ficar lá na lista. Se a prefeitura homologando o concurso começa a chamar, você vai ser chamado, né? Então, dentro dos critérios aí estabelecidos. E claro que os critérios de desempate, prevalecendo sempre a Estatuto do Idoso, então quem tem mais de 60 anos pula na frente, depois quem acertou mais de conhecimentos específicos, depois políticos pedagógicos, depois da discursiva e assim por diante. Prazo de recurso sempre 3 dias úteis, ininterruptamente, depois da divulgação do ato, né? Então, publicou o gabarito preliminar, 3 dias para entrar com recurso, ok? Sempre os recursos redigidos de forma muito objetiva, de forma clara, né? Sem agredir a banca, né? Tem gente que gosta de xingar a banca e não consegue nada com isso, tá? Bom, aqui as disposições finais, né? Os endereços da banca, né? Para dúvidas, contatos, né? Prazo de validade do concurso. Do concurso que eu falo é a lista de aprovados, viu, gente? Né? É concurso, então é para efetivar na prefeitura de Belo Horizonte, tá bom? Bom, aí aqui as disposições finais do concurso, né? Como eu sempre faço, eu dou umas linhas gerais aqui, e aqui a gente vê o professor de educação infantil, né? Ele tem que ter curso de graduação plena em pedagogia ou o antigo normal superior. Muitas vezes as pessoas me perguntam, professor, o que é esse normal superior? Antigamente tinha um curso chamado normal superior, que era como se fosse uma pedagogia, né? Não é qualquer normal superior, não é qualquer curso. Ah, eu fiz administração, posso prestar esse concurso? Não, obviamente que não. Fiz direito, também não, tá? É só quem tem esse diploma chamado normal superior, né? Então, área de atuação, escolas municipais, né? Número de vagas, 200 vagas, bastante, né? Quando a prefeitura coloca 200 vagas, é porque vai chamar muito mais, até porque prefeitura grande, tem muita aposentadoria, né? Muita exoneração, 140 vagas na ampla concorrência, 40 para candidatos negros, 20 para candidatos com deficiência, 22 horas e 30 minutos de trabalho, salário de R$ 3.228,66. O professor de primeiro ciclo e segundo ciclo, né? Licenciatura plena também, vai trabalhar na escola, serviços pedagógicos, 200 vagas também, bastante também, mesmo salário, mesmo horário, né? Mesma quantidade de vagas aqui. Professor de artes, aí aqui 12 vagas, né? Salário também igual, também jornada igual, aqui o que muda é o número de vagas. Professor de ciências, 25 vagas e, claro, a formação também, né? Mesmo salário, mesma jornada, aqui não há tantas mudanças, né? Só o número de vagas, 25 para história, 35 para língua portuguesa e assistente administrativo, 15. O assistente administrativo só precisa do ensino médio completo, né? E aqui os anexos com os conteúdos programáticos, a parte mais importante. O que cai de língua portuguesa, né? Padrão, análise de texto, interpretação, né? Organização, semântica, campos semânticos,
flexão verbal, né, flexão de nomes e verbos, fração, oração, crase, ortografia, acento, o padrão aí, né, coesão textual, enfim, sempre o padrão da banca FGV. Informática também, né, aí utilização das mídias tecnológicas na educação, comunicação, letramento digital, uso da tecnologia para ensinar, legislação, Constituição, capítulo da educação, a LDB, a resolução 2 de 2007, né, que fala da BNCC, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão com Pessoa com Deficiência, a 10639, né, que é a História, Cultura e Afro-Brasileira, enfim, a resolução aqui da CME-BH, que é para as normas da Instituição de Educação Infantil, certo? Conhecimentos pedagógicos, fundamentos da educação. Então, tudo isso aqui você vai ter aqui no curso Já Passei, concepções, tendências pedagógicas, relações econômicas, político-culturais, diretrizes curriculares, enfim, os processos de ensinar a aprender, pedagogia da infância, didática, metodologia, alfabetização e letramento, processo cognitivo, função social da escola pública, tudo aqui também, né? Fundamentos da educação infantil, enfim, né? O segundo ciclo de educação aqui, ó, que fala crianças de 3, 5 anos de idade, o primeiro que é de 0 a 2, né? A infância de 0 a 5 anos, todas essas informações você terá aqui no curso de educação infantil. E aqui também, né, você tem as outras, os ciclos, né, enfim, conhecimentos pedagógicos. Esse aqui a gente não terá o curso específico desse, mas muita coisa você vai ver que, por exemplo, é parecida, né? Então, a educação infantil é um amplo leque aí e muita coisa, ó, de informática, língua portuguesa, tudo isso vai ser, mas professor, eu vou fazer esse, mas eu tenho interesse então de adquirir. Olha, ótimo, adquira também, é conhecimento, né? Então, ó, Constituição, certo? Também, né? Então você tem lá, né? Então a legislação está garantido, tá? E aí, claro, tem as específicas aqui da língua portuguesa, de história, de artes, enfim, conforme o edital, né? Aqui os exames médicos admissionais, quando você passar, né? Isso aqui você tem que se preocupar depois, não agora, né? Primeiro passa na prova, depois você vai ver, tem um monte de exame para fazer. Aqui os anexos, né? Então, do laudo, como você deve enviar os anexos, ok? A declaração de isenção de taxa, né? Importante aí, se você quer economizar, né? Importante. Modelo de entrega de documentos de terceiro, enfim, os anexos. É um edital interessante por conta do número de vagas, né? Muitas vagas, gente, muitas vagas é sempre uma oportunidade excelente de você se efetivar numa rede, né? Então muita gente fala assim, professor, achei o salário um pouco baixo, mas olha, à medida que você entra numa rede, você tem lá um plano de carreira, você faz uma pós-graduação ou você já tem uma pós-graduação, então você vai evoluindo, você vai melhorando, né? Abre portas para você se estabilizar, prestar outros concursos, enfim, é sempre uma oportunidade. Concurso que tem muita vaga, já no edital de saída, você não deve desperdiçar. Não desperdice essa oportunidade, tá? Galera aí de Minas ou galera que quer morar em Belo Horizonte, que é uma cidade muito boa, né? Uma cidade que tem uma estrutura, tem os seus problemas, obviamente, porque toda capital tem problema, né? Tem problemas, enfim. Mas é uma cidade boa, uma cidade com estrutura, né? Que a gente fala, uma capital. Então, é interessante. Tem outras oportunidades que você pode ter em cidades próximas, é uma região metropolitana, então de repente você pode acumular com outra prefeitura, enfim, tem muitas possibilidades interessantes, tá bom? Grande abraço e até a próxima. E conto com vocês aí no curso do Já Passei, né? Tem o link aí, não deixa passar isso aí, tá bom? Grande abraço.